Boquete, uma pequena cidade no Panamá, é conhecida por seu clima fresco, belas paisagens e trilhas cercadas por vegetação exuberante. No entanto, em abril de 2014, esse cenário paradisíaco foi palco de um dos mistérios mais enigmáticos dos últimos anos. O desaparecimento das jovens holandesas Chris Cremers, de 21 anos, e Lisanne Froome, de 22. O que começou como uma viagem divertida e educativa acabou em um quebra-cabeça que intriga investigadores e curiosos até hoje. Chris e Lisanne eram amigas próximas e decidiram viajar ao Panamá para aprender espanhol e ajudar em um projeto social, onde dariam aulas a crianças locais. Além de seu compromisso com a educação, elas queriam explorar a natureza ao redor. A cidade de Boquete, situada entre montanhas e selvas, parecia o lugar ideal para essa aventura. No dia 1º de abril, as duas partiram para a famosa trilha El Pianista. Sem guia ou equipamentos adequados, planejaram um passeio rápido que, aparentemente, duraria apenas algumas horas. No entanto, naquela noite, elas não retornaram para a hospedagem. E o que parecia ser uma simples caminhada tornou-se o início de um mistério que ainda hoje assombra todos os envolvidos. O dia 1º de abril começou tranquilo. Chris e Lisanne saíram cedo da pousada e, segundo testemunhas, estavam de bom humor. Elas optaram por explorar a trilha El Pianista por conta própria. A trilha, apesar de famosa, leva a regiões menos sinalizadas e pode ser traiçoeira se o visitante não estiver familiarizado com o terreno. Inicialmente, nada parecia fora do comum. Elas chegaram ao ponto conhecido como Mirador, o mirante no topo da trilha, e tiraram fotos sorridentes. Contudo, em vez de retornarem pelo mesmo caminho, como seria esperado, decidiram seguir adiante, rumo a uma área conhecida por ser mal sinalizada. Esse foi o último momento registrado pelas fotos tiradas em seus celulares. Naquela noite, a dona da casa onde estavam hospedadas não se preocupou com o fato de as garotas não terem voltado. Afinal, elas eram jovens e poderiam ter estendido o passeio ou se distraído com alguma outra atividade. Entretanto, no dia seguinte, quando não compareceram a uma escola onde haviam agendado uma visita, começaram as buscas informais. Os primeiros a notar a ausência das meninas foram Aileen, uma funcionária da escola, e Feliciano, o guia local. Eles foram até a residência das garotas, mas perceberam que o quarto estava vazio e aparentemente intocado. Não havia sinais de que elas tinham passado a noite ali. Ainda assim, ninguém contatou imediatamente a polícia. Nos 2 primeiros dias, as buscas foram realizadas por amigos e guias locais, como Feliciano, que percorreu a trilha para ver se encontrava alguma pista. Porém, somente no dia 3 de abril, as autoridades foram formalmente informadas do desaparecimento. Esse atraso nas notificações dificultou o trabalho dos socorristas, que agora precisavam lidar com condições climáticas desfavoráveis e uma área de busca extensa e densa. As equipes de resgate utilizaram helicópteros e cães farejadores, mas o terreno montanhoso e as chuvas dificultaram a operação. Além disso, surgiram dúvidas sobre as intenções de algumas das pessoas envolvidas nas primeiras buscas. Feliciano e Aileen, por exemplo, foram vistos entrando várias vezes no quarto das garotas antes de reportarem oficialmente o desaparecimento, o que levantou suspeitas sobre manipulação de provas. Apesar dos esforços iniciais, nenhum sinal das jovens foi encontrado nas primeiras semanas, e o mistério só se aprofundaria com o passar do tempo. Depois de quase 10 semanas sem nenhuma pista, uma moradora indígena encontrou a mochila de uma das jovens na margem do rio Xanguinola, uma região de difícil acesso a várias horas de caminhada, de onde elas foram vistas pela última vez. A mochila estava intacta e, para a surpresa das autoridades, continha objetos pessoais em perfeito estado: roupas, sutiãs, os 2 celulares e uma câmera digital. A análise dos dispositivos revelou informações intrigantes. Os celulares mostraram várias tentativas de chamadas de emergência, feitas para números holandeses e panamenhos nos dias seguintes ao desaparecimento. No entanto, nenhuma das ligações foi completada devido à falta de sinal. Além disso, no dia 6 de abril, um dos celulares foi ligado, mas não houve mais tentativas de chamada, sugerindo que as jovens podem ter perdido a consciência ou a capacidade de se comunicar. As fotos na câmera eram ainda mais perturbadoras.
Algumas mostravam a caminhada até o mirador e as jovens sorrindo. Outras, tiradas à noite, eram confusas e inexplicáveis. Imagens de pedras, pedaços de vegetação e uma parte da cabeça de Chris com o cabelo visível, mas sem explicação clara do contexto. Essas fotos alimentaram teorias sobre medo, desorientação ou possível manipulação por terceiros. Algumas semanas após a descoberta da mochila, mais uma pista foi encontrada. Fragmentos ósseos e pertences pessoais das garotas apareceram em uma área próxima ao rio Changuinola. Entre os itens estavam uma bota contendo parte do pé de Lizane e um short jeans pertencente a Chris. Os ossos encontrados apresentavam condições intrigantes. Enquanto alguns fragmentos estavam bem preservados, outros pareciam ter sido expostos a produtos químicos, como cal, que pode ser usado para acelerar a decomposição. Isso levantou suspeitas sobre uma possível tentativa de encobrimento ou manipulação dos corpos. Apesar da análise forense, não foi possível determinar com certeza a causa da morte. Não havia sinais de cortes ou de ataque animal nos ossos. Esse detalhe, combinado com o fato de que algumas peças de roupa foram encontradas dobradas de maneira cuidadosa, aumentou ainda mais o mistério em torno do caso. Desde então, várias teorias tentam explicar o que aconteceu com Chris e Lizane. A hipótese mais simples é que as duas se perderam na trilha e acabaram morrendo de fome ou exposição às condições da selva. A sequência de tentativas de chamadas de emergência sugere que elas estavam conscientes do perigo e tentaram buscar ajuda, mas sem sucesso. Outra teoria considera a possibilidade de envolvimento de terceiros. As circunstâncias da descoberta da mochila e dos ossos, além do comportamento suspeito de algumas pessoas durante as buscas, sugerem que as jovens podem ter sido vítimas de um crime. A presença de múltiplas digitais na mochila, que nunca foram investigadas a fundo, reforça essa hipótese. Por fim, há quem acredite que houve falhas ou encobrimentos por parte das autoridades locais, seja por incompetência ou por proteger alguém envolvido. As investigações não chegaram a conclusões claras, e o caso continua envolto em mistério. Mesmo anos depois, o desaparecimento de Chris e Lizane permanece um enigma. O caso atraiu a atenção da mídia internacional e gerou inúmeros documentários, debates em fóruns e teorias conspiratórias. No entanto, nenhuma explicação definitiva foi encontrada, e as perguntas permanecem sem resposta. O que realmente aconteceu na selva panamenha? As jovens foram vítimas de um trágico acidente ou houve algo mais sombrio por trás de seu desaparecimento? Infelizmente, a verdade pode nunca ser descoberta. E você, o que acha que aconteceu com Chris e Lizane?